de números. 3, 6, 9. Vocês conseguem entender qual que é o próximo número aqui? Né? Pensar um pouco. Acredito que sem nenhuma dificuldade vocês vão logo me dizer que o próximo número é 12. Por quê? E o próximo ainda é 15. Por quê? Porque existe uma regularidade. Talvez a palavra mais importante na ciência é isso daqui. Regularidade. Porque quando há regularidade, a previsão, a gente consegue tratar. Então, aqui, ó, dá para perceber que ele está andando de 3 em 3. Então, se ele manter esse padrão, essa regularidade, ele vai continuar andando de 3 em 3. É isso que a gente chama de variação uniforme. Esses números estão variando, mas estão variando de qualquer jeito? Não. Eles estão variando de forma constante. De forma constante. Que a princípio pode parecer uma coisa estranha, né? Porque ou ele está variando ou ele está constante. Não. A variação é de forma constante. Que é a mesma ideia do movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a gente vai escrever que para o movimento retilíneo uniforme, a velocidade varia. Só que ela não varia de qualquer forma. Ela varia sob uma mesma taxa de variação. E a gente vai definir que essa taxa, ó, essa variação da velocidade no tempo, chama aceleração. Né? Então, quando a gente pensa em movimento retilíneo uniforme, a gente pensa em velocidade variável, que é a velocidade variando da mesma forma. Prefiro escrever assim, que é mais fácil de recordar. E a gente escreve que aceleração constante. Certo? Esse é o movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento retilíneo uniformemente variado, ele tem algumas equações, né? Assim como o movimento uniforme. E a gente escreve ele, né, ou a gente interpreta ele a partir de 3 equações. Então, a gente fala que V é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. V quadrado, V0 quadrado mais 2A delta S. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Vamos descrever o que é cada termo aqui, que é bastante importante. Aqui é a ideia de velocidade em função do tempo. V em função de tempo. Extremamente importante. Isso é uma reta ou isso é uma parábola? Vamos pensando. Esse daqui, ele não tem uma relação direta com o tempo. Então, a gente utiliza ele, né, como a gente viu nos exemplos, quando os dados, além de faltar uma velocidade, uma aceleração, um deslocamento, também falta o tempo. Como ele não depende do tempo, a gente calcula o dado faltando, a velocidade, a aceleração, delta S, e depois substitui uma das outras equações. E esse daqui é a equação de posição em função do tempo. Cuidado com essa equação. Regra de 3 aqui não é válida. Por quê? Por causa desse termo quadrático aqui. Ó. Ele tem cara de parábola. Ou seja, lembra lá a equação de Bhaskara? Ela tinha um ax quadrado mais um bx mais um c. Todo Bhaskara tinha, toda a equação de Bhaskara tinha o quê? Tinha um termo quadrático. Só para identificar, porque na física a gente escreve ao contrário, na matemática a gente escreve dessa forma. Esse termo aqui, ó, é o termo quadrático. Esse termo aqui é o termo que depende da variável, que é o termo linear, ou seja, tem igual ao quadrado. Se ela não tivesse termo, seria uma equação linear.
Então a gente chama que é o termo linear. Está aqui. E esse aqui é a constante. Ó. Ou seja, ele tem estrutura de parábola. Então aqui não vale regra de 3. De forma alguma. Utilizou a regra de 3, errou inteiro. Errou desde o início. Lembrando, esse daqui, né, eu não ando mais distâncias iguais em tempos iguais. Porque pensa, um carro aumentando a velocidade. Se o carro aumenta a velocidade, em um segundo ele anda uma distância, na próximo segundo ele anda uma distância maior, no próximo segundo ele anda uma distância maior em um segundo. Então, ele não anda a distâncias iguais em tempos iguais. Aquele velho exemplo que eu uso, que se tivesse caindo uma gota do carro, uma gota de óleo que marcasse o asfalto, a cada um segundo, ela só deixaria distâncias iguais se fosse movimento uniforme. Se for movimento uniformemente variável, isso eu não posso afirmar mais. Se ele estiver aumentando a velocidade, as distâncias vão ficando maiores. Se ele estiver freando, ou seja, diminuindo a velocidade, as distâncias vão ficando cada vez menores. Bastante importante isso. Agora, para fechar essa ideia de cinemática, né, que é a primeira revisão que eu fiz, né, já vou dividir isso em partes. Eu quero falar basicamente de gráficos, né, e como interpretar os gráficos de movimento. Existem algumas regras de memorização, eu não gosto muito, mas elas são interessantes para que a gente se organize nesse primeiro momento, né, e que a gente não erre por não saber como escrever a equação ou não interpretar algum tipo de gráfico. Então, eu vou juntar aqueles dois exemplos, né? A e B lá, de velocidade igual a 2 metros por segundo, um começando em 0 e um começando em menos 4, e eu vou pedir para que vocês façam gráficos dele. Ou seja, então vamos lá, estudo de retas. Ou melhor, de gráficos. Também conhecido como estudo de curvas. Curva é sinônimo de gráfico. Grava sempre isso. Não importa o formato. Uma curva é um gráfico. Então, a gente tinha estudado anteriormente, né, dois movimentos. Né? Vamos lá. A gente tinha no MRU, ou seja, movimento de estilo uniforme, a gente tinha visto um exemplo A, com a velocidade igual a 2 metros por segundo, e que a posição inicial desse móvel era 0. Se a gente descrever quais são